Ontem, Nonato, nós mostramos aqui os resultados da pesquisa Datafolha. Né? Foi a primeira Datafolha. Né? A pesquisa passada tinha outros concorrentes, o quadro agora está mais ou menos definido. O que vai acontecer de diferente aí, se acontecer, é a saída do Kim Kataguiri da corrida, porque é o que tudo indica, a Tabata Amaral vai concorrer, o prefeito vai concorrer, o Boulos vai concorrer. Tem a candidata do Novo, Maria Helena, e se surgir algum outro nome, vai ser uma surpresa. As coisas estão mais ou menos agora dentro do quadro. A gente mostrou ontem os resultados aqui. O quadro geral mostra 30 para o Boulos, 29 para o prefeito, 8 para Tabata Amaral, 7 para a candidata do Novo, Maria Helena, e 4 para o Kim Kataguiri, que não deve ser candidato, ao que tudo indica, não será candidato, mas ele está tentando. Os destaques da pesquisa, uma melhora, é o que eu estava dizendo ontem, né? Depende do foco. Tem boa e má notícia para todo mundo ali, né? Mas é claro que o prefeito notou uma melhora na avaliação da gestão dele, de 23% para 29%. Um prefeito é tido como um candidato muito forte à reeleição, seja ele quem for, se ele tiver 40% de aprovação. O Ricardo Nunes ainda está distante disso, mas ele melhorou bastante do fim do ano passado para esse ano aqui. E um outro recorte que surgiu hoje, é por isso que eu quero voltar no assunto aqui, é o peso do Lula e do Bolsonaro na eleição. O próprio Lula disse, olha aí o presidente da República coçando a testa, ele mesmo disse, dia desses numa entrevista, que a eleição em São Paulo será entre ele e aquele cara lá. Ele fez referência ao presidente Jair Bolsonaro, né? E de fato a pesquisa mostra exatamente isso. A avaliação do presidente Lula em São Paulo piorou. Ele era melhor avaliado em São Paulo, sempre lembrando que em São Paulo ele ganhou a eleição do Bolsonaro e o Haddad ganhou a eleição do Tarcísio na capital. A reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo cresceu 9 pontos, bastante, 9 pontos, no intervalo de 6 meses. E a aprovação caiu 7, segundo esse novo recorte divulgado hoje da pesquisa Datafolha. No total, dizem considerar a gestão do petista ótima ou boa 38% dos entrevistados. Ainda é uma boa aprovação, né? 28% avaliam como regular e 34% como péssima. No levantamento anterior, de agosto, a gestão Lula era aprovada por 45% dos eleitores. O levantamento também revelou a intenção de voto na corrida municipal 2024. Aí são aqueles números aos quais eu me referi agora há pouquinho. A gente caminha, Nonato, na sua avaliação, para uma eleição de fato nacional em São Paulo, entre Lula e Bolsonaro, uma eleição em que os problemas da maior cidade do país, e não são poucos, são muitos, vão ficar relegados a um segundo plano. A gente vai ficar discutindo Lula, Bolsonaro, se houve tentativa de golpe, se não houve tentativa de golpe. Você acha que o caminho é esse, pelo que está sendo desenhado agora? Eu acho que num primeiro momento, sim, Rafa. Parece que esse é o indicativo. Você citou a Tabata, né? A gente também precisa ver se a candidatura dela vai se consolidar a ponto de ter uma manutenção até o fim da eleição, ou se ela, de repente, não vai pender para o lado do Boulos, que seria a alternativa mais óbvia. Por outro lado, essa desaprovação ou reprovação do governo do presidente Lula, ele deu uma entrevista ontem para o SBT, dizendo que parte das promessas não tinham sido cumpridas ainda, por isso que a aprovação dele não estaria bombando. Mas olhando só para São Paulo, eu acho que tem muito também daquela fala dele sobre Israel. Acho que isso ganhou uma amplitude que mexeu com parte de eleitorado que poderia votar no Lula, notadamente quem é evangélico, porque a gente sabe o que significa Israel para as mais variadas religiões e para os evangélicos também. Então acho que de algum modo tem um pouco de peso aquela fala do Lula nesse recorte da pesquisa nesse momento. E quando a gente fala de eleição para a prefeitura de um modo geral, acho que sim. Acho que a gente vai ter esse embate Lula, Boulos de um lado, Ricardo Nunes, Bolsonaro, Tarcísio do outro. Acho que isso a gente não vai perder na visão, não. Acho que vai estar presente na eleição. E olha, tem um outro recorte, Yurian, da pesquisa, além desse que fala da aprovação do presidente Lula, um outro recorte que fala da aprovação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. 33% dos eleitores da cidade
de São Paulo avaliam a gestão do governador como ótima ou boa. Eram 30% em agosto. 26% acham que a administração é péssima. Eram 27%, ou seja, está na margem de erro. E 37% avaliam a gestão do governador como regular. A pergunta foi: o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, completou 1 ano e 2 meses de governo. Na sua opinião, Tarcísio de Freitas está fazendo um governo ótimo ou bom? 33%, regular 37%, péssimo ou ruim 26%, não sabem 3%. Ele vai ser uma figura importante também, né, Urian? Na eleição agora de outubro, não é à toa que o prefeito de São Paulo, não que ele evite, mas ele procura se vincular mais ao governador do que ao ex-presidente Bolsonaro, exatamente até por não existir tanta resistência assim à figura do Tarcísio na comparação com a resistência que há em relação ao nome do ex-presidente, né? E eu acredito que, estrategicamente falando, é uma escolha certa, porque ele consegue apelar para aquela parte do eleitorado que se identifica mais com a direita, com conservadorismo, com privatizações, com uma maneira mais liberal de enxergar a economia, mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio, ele vem sem aquele lado negativo do Bolsonaro. Óbvio que ele muitas vezes tenta aí se aproveitar da onda bolsonarista, né? Então ele estava lá naquela última manifestação que teve, que foi em defesa do Bolsonaro, que a gente observou bandeiras de Israel por aí também. A gente vai falar isso também daqui a pouco, né? Outra coisa envolvendo o Tarcísio, mas ele tem algumas atitudes de, eventualmente, quando ele é criticado por alguma coisa, que ele volta atrás e muda de posição. Então, até uma certa humildade que a gente observa em alguns momentos que o Bolsonaro jamais tinha. Então, eu diria que para o Ricardo Nunes é muito inteligente você querer se identificar com isso, querer projetar sua imagem em cima disso, lembrando que também ele não era uma pessoa conhecida antes, então precisou entrar no mapa, né? Ele entrou como vice. Então ele precisou se tornar conhecido e tá aí colando numa figura de direita, só que talvez aí menos polêmica do que seria o Bolsonaro. Então a estratégia eu acredito que seja boa. E tem alguns pontos também, né? A operação aí lá na Baixada Santista, tem boa parte da população acaba apoiando essas ações do governador Tarcísio. Então acho que isso também acaba influenciando por uma avaliação positiva dele. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.